Toda história tem um começo. A nossa começou há 25 anos no coração de uma família que disse sim ao chamado de Deus. No início, não imaginávamos tudo o que Deus faria. Tudo o que tínhamos era uma promessa, família, plano perfeito de Deus. Somos uma igreja que nasceu da obediência, mas cresceu através de gerações. Nem sempre foi fácil. Houve momentos de incerteza e lágrimas derramadas no altar. Dias em que não sabíamos como seguir, mas sabíamos em quem confiar. Cada dificuldade foi uma oportunidade de provar da fidelidade de Deus. Cada lágrima regou o caminho para os milagres que vivemos hoje. Mas Deus já havia. Cada vida transformada, cada família restaurada, cada criança que crescia conhecendo o seu amor. Nós subimos com os pastores, né? Nós os conhecemos lá na Minorá e quando abriu a unidade lá em cima, nós subimos com eles. E começou toda a história, o nosso trabalho junto com a igreja e vendo o crescimento da igreja, né? E nós ali participando junto com o pastor Ismael, vendo o sofrimento, as correrias. Para mim foi uma base. Eu acredito que foi muito importante, né? O tempo que eu fiquei lá e depois agora, assim, foi uma base para o que eu tenho vivido hoje, né? E agora está sendo um lugar de mais família ainda, né? Assim, de aconchego, de estar em comunhão com o pessoal, crescendo junto, podendo me desenvolver, né? Em várias áreas. A primeira vez que eu fui para a igreja, que foi em 2007, quando o Fê me levou, que a pastora Valéria me viu e ela falou assim: você é a Rebequinha. E ela falou que eu parecia muito com a Rebeca, que eu lembrava muito a filha dela. E até hoje o pastor Ismael me abraça, me beija e fala: eu te amo como uma filha. E é realmente esse carinho, esse amor que vem passando assim, né? De mim, passa para os nossos filhos, né? Que hoje também são muito amados. Se eu era amada como filha, eles são amados como netos. A IBM-DAF, ela nos ajudou a restaurar nosso casamento. Nosso casamento foi restaurado. Chegamos no momento da nossa vida que nós chegamos num colapso do nosso casamento. Sim. E, primeiramente, graças a Deus, né? E segundo, agradecer também aos nossos pastores, que não desistiu de nós. E aí Deus fez tudo novo de novo. Nós casamos, nós firmamos nossa comunhão. Então eu tenho eterna gratidão aí à IBM-DAF por estar junto conosco nesse processo. Eu cheguei na IBM-DAF no ano de 2005, estava na clínica de reabilitação naquela época. E foi uma benção, porque era o momento que eu estava precisando mesmo de estar numa igreja, porque só na clínica você não se fortalecia, né? E quando eu fui para a igreja, foi aquilo que eu precisava naquele ano de 2005. Pastor Ismael, pastora Valéria, né, abraçando ali com carinho, dedicação, tudo. E foi ali que eu aprendi sobre intercessão, né, na época, né? Foi bem tenso, né? Como todo começo, né? Todo início é bastante complicado. Tinham pouquíssimas pessoas, mas a gente sempre viu todo o amor e a dedicação do pastor Ismael e da pastora Valéria. A família toda, na verdade, né? O cuidado, subiram, né? Com as crianças, né? Então era uma família inteira, sozinha. É algo que o senhor tem falado muito comigo, é sobre eu olhar para o pastor Ismael, para a pastora Valéria, porque há 25 anos atrás passaram por muitas coisas para que hoje a gente pudesse estar cultuando lá onde a gente está. Então eles passaram por muita coisa. Então eu olho para eles, né? Eles que batalharam, né? Que abriram o caminho ali para a gente com muita gratidão e honra, né? E quando eu olho para as próximas gerações, como eu vejo que eu falei, né? Da Laurinha e todas as outras crianças que eu sou completamente apaixonada lá na igreja, e eu vejo como uma responsabilidade que eu tenho. Então eu penso, o que eu estou construindo com Jesus para eles?
né? O que eu vou deixar? A IBM DAF está em nós e nós estamos na IBM DAF desde que estamos juntos. Eu tive um tempo em que desviei da igreja e todos os dias os pastores maiores me mandavam mensagem no Facebook. Oi, querida, você faz falta e não sei o quê. E eu assim, ai, não quero saber, não quero saber. E aí depois eu voltei pra igreja, ele ficou muito feliz, eu me lembro. E todos os dias, ele nunca desistiu assim de me chamar de volta. Vem, você é amada, você é querida. E tipo assim, sem nenhum interesse. É a minha segunda família. Eu não me vejo longe dessa igreja. É a nossa segunda casa. Amigos verdadeiros e amigos no mesmo propósito, que é o alvo é Cristo. Olha, a IBM DAF é um laço muito forte para mim. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou até hoje, é através da igreja, através do pastor Ismael, pastora Valéria, os ensinamentos, o aprendizado, os puxões de orelha. Irmão João, isso, irmão João, aquilo. Eu tenho o privilégio não só de tê-los como pastores, mas tê-los como amigos pessoais, como meus padrinhos, nossos padrinhos de casamento. Nós temos muito orgulho de trabalharmos na obra junto com eles. Nosso caráter espiritual, vou dizer assim, foi construído lá, né, através de aconselhamentos, através de orações. A nossa mudança como pessoas mesmo, como indivíduos, vamos dizer que nosso caráter foi forjado por eles, né? Como já faz bons anos que a gente está nesse ministério, e desde que eu conheci ela, que eu comecei a namorar com ela, a igreja representa isso para mim, assim, muito da constituição, né, da nossa família e da pessoa que eu sou também. A formação, né, o meu caráter, enfim, um pouco do que eu tenho de essência hoje, eu devo a esse convívio, a tudo que eu já vivi. Quando nossa mãe fomos acompanhados pelos nossos pastores durante todo o nosso processo, né, e quando ele falou assim para nós, nosso pastor, vocês não têm que voltar para a igreja, vocês têm que voltar primeiramente para Deus. E isso marcou muito a minha vida, porque muitos pastores poderiam falar, volta para nossa igreja, a nossa igreja é a diferença. E não, o pastor falou, volte para Deus primeiramente, porque é Ele que vai fazer toda a transformação na sua vida. Sim. A minha família, no momento que eu chorei, a igreja me abraçou. No momento que eu sorri, a igreja me abraçou. E eu glorifico a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Ismael, pastora Valéria, que são, além de pastores, são amigos, são companheiros, né? E todos os membros da igreja. São longos anos e anos que me proporcionaram viver muitas experiências, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da IBM DAF. A importância dos pastores na nossa vida é muito grande, porque nós temos alicerce e testemunho da vida deles, para que nós conseguíssemos saber o que fazer, né? Vocês vão ver que realmente uma família, uma igreja que abraça, que cuida. Deus se faz presente naquele lugar. Eu creio que não somente para mim, mas para muitos que passaram e continuam ali na igreja também, é uma igreja que abraça, porque o nome da igreja é designada para a família. E nós podemos ver que chega ali muitas famílias estruturadas, filho, às vezes o filho vai, a mãe, o pai não vai. Um dia eu fui abraçado ali para a igreja, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo abraçadas para a igreja. Eu posso olhar para trás e acho que a palavra que resume tudo que a gente viveu e está vivendo até aqui é gratidão. E o quanto é valioso, o quanto é precioso a gente passar para os nossos filhos tudo que nós aprendemos até aqui e temos aprendido todos os dias. Tem muitos anos pela frente. Assim, eu tenho grandes expectativas porque o Senhor ele tem alargado ali as estacas, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas já está no coração de Deus. Deus tem ministrado no coração dos pastores. Eu tenho certeza que daqui, acho que por alguns anos, a gente vai fazer outro vídeo desse e vai falar assim, cara, olha o que Deus fez. Tenho certeza. Eu lembro muito bem de a gente chegando no salão e meu pai falando assim, olha, nós vamos começar um trabalho, uma igreja aqui. O início para mim foi um pouco complicado, né? Eu tinha 5 anos de idade e meus pais começando a igreja. Então eles subiam para o Jaraguá praticamente todos os dias da semana. E realmente foi assim, desesperador. Porque eu lembro do primeiro culto, inclusive, na inauguração foi assim, pum. Mas quando foi
No dia seguinte, domingo, primeiro domingo do mês, tinham apenas 17 pessoas. Chegou um grupo de pessoas quando chegou e viu a inauguração da igreja, e acho que até foram também. Mas quando foi no dia seguinte, o grupo que chegou lá, falou, cadê a igreja? Cadê aquele grupo de louvor e tudo? Aí, eu falei, não, é só nós. Aí o pessoal, da forma como eles estavam entrando, começaram a dar ré. Foi desesperador. E eu lembro que nós tínhamos uma salinha lá no salão principal, e a gente entrou na sala. Quando nós saímos da sala, ali na frente daquela porta, nós nos ajoelhamos, nós 4. E eu lembro que a Rebeca orou, eu orei, minha mãe orou, meu pai orou. Eu consigo me lembrar como era realmente complicado, precário, assim, não tem outra palavra. Precário para nós. Porque era só nós 4, era um salão enorme, tudo vazio, e só nós, literalmente para fazer tudo. E aí eu fico pensando, aonde eu fui amarrar meu jegue? E acabou o culto, eu nem falei amém, o PJ tinha ido embora. Deu tempo de eu fechar a igreja e ainda tomar ceia na Igreja Batista Menoral. E desde sempre foi notório que teve a direcionamento de Deus para tudo, né? Então, mesmo quando eu cheguei na família, pelos testemunhos de pessoas que eu convivi na igreja e muitos que eu ouvi, como nós estamos hoje, a gente viu que teve direcionamento de Deus em todas as coisas, todas as situações, né? Ali o Senhor estava começando uma história, né? Eu não acreditava que aquilo um dia se tornaria parte de nós, tanto quanto é hoje. Foi difícil. Eu ficava assim, pensando, meu Deus, tava tudo fácil para mim ali, tudo sozinhos, mais confortável. Aí tinha, né, a Valéria, meus filhos, né, o Felipe, a Rebeca, ainda criança, amizades que eles tinham na igreja, os relacionamentos, aí ter que ser cortado assim de uma hora para outra. Bicho. Mas em tudo isso a gente vê que Deus sempre nos deu graça, né? Isso que eu fico olhando, né? Hoje as pessoas chegam na igreja, vê tudo aquilo e acho que foi assim, abriu uma igreja, eu vou lá, hoje tá tudo pronto, mas não é. As dificuldades passaram, mas a promessa permaneceu. E hoje celebramos não só as vitórias, mas o Deus que nos sustentou até aqui. Hoje ver equipes, ver lideranças trabalhando é realmente muito gratificante. Eu lembro da primeira vez que o Ismael e a Valéria levaram nós 4 pra lá, estávamos lá nós 6 e a gente orou por aquele lugar. Eu lembro de um dia a Valéria falar pra gente que ela sonhou que ela estava passando entre as cadeiras da igreja e era naquele templo. E ali as expectativas começaram a aumentar. E por isso que foi realmente algumas vezes eu me via e falava assim, meu Deus, o que nós estamos fazendo, né? Será que é isso mesmo que Deus quer? Eu me sinto honrada porque eu sei que é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Ele tem um projeto tanto para minha vida, quanto para minha família, quanto para o coletivo, para o corpo de Cristo nesse lugar. E eu me sinto honrada em fazer parte de tudo isso que Deus tem para fazer através das nossas vidas nesse local. Eu louvo a Deus assim pelo desafio que Deus deu a nós. Eu entendi o chamado, o propósito. A minha maior alegria realmente é ver de onde a gente saiu e onde nós estamos agora. E Deus confirmava a cada dia, né, no nosso coração que era isso realmente, que Ele estava no controle de todas as coisas, mesmo a gente não entendendo muitas coisas. Não é sobre nós, não é sobre pessoas, é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Hoje, graças a Deus, nós temos uma família unida e também somos unidos na igreja. Nós não merecemos nada, mas a gratidão, ela cabe em todo momento. E gratidão em ver nossas mãos cheias, né? Porque nós não ficamos parados. Fizemos o nosso possível, talvez não do jeito que a gente queria, não com a intensidade que a gente queria, mas entregamos a Deus o nosso melhor, né? Então, nós entregamos aqui os 25 anos às mãos de Deus, o nosso melhor, o que a gente conseguiu fazer de melhor, né? E Ele sabe que a gente fez de todo o nosso coração. Ele sabe que o nosso coração é grato por todo esse tempo, por todo esse trabalho. Gratidão a Deus, a Deus. Eu creio que assim eu tenha cumprido uma parte só, não totalmente, porque ainda estou vivo, graças a Deus. Eu estou cumprindo uma parte daquilo que Deus confiou em nossas mãos.
vimos os avós ensinando os pais ensinando os filhos e os filhos ensinando seus filhos. Cada geração carrega um legado. A promessa de Deus continua a mesma. Família, plano perfeito de Deus. Porque uma família forte é uma igreja forte. IBM DAF, 25 anos.